hoje a gente poderia começar o episódio falando da famosa música Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Eu sou a Rogéria. Aqui é a Flávia. E eu sou a Cecília. Linda e maravilhosa atrás das câmeras. Diz que ela vai voltar. Estou ansiosa por isso. Vamos fofocar? Vamos! Já. Ai, que fofoca quentinha. Será que o pessoal já segue nosso podcast? Eu espero que sim. Porque senão eu vou desmaiar, porque ultimamente eu tô assim. Qualquer coisa a gente desmaia, Da não é? tontura, bambeza. Mas a gente desmaia inteligente. Sim. E Será bonita. E bonita. Olha só, esse trem as pessoas não podem perder. Que é seguir o nosso podcast nas principais redes sociais. Cecília vai colocar o endereço aqui e a certeza de que se você seguir e encaminhar para outras pessoas, o mundo vai ficar 1000 vezes melhor, ou muito mais. Muito mais. Então, Trem das 11, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E não é porque mora em Jaçanã, né? Nem é porque tá atrasado. Não. Ficar ou ir embora. E será que existe uma hora certa para a gente deixar ou desistir de um amor, Flávia? Eu penso que isso a gente vai conversar aqui hoje e contar tudo pra vocês. Vamos lá? Vamos, direto pro confessionário. Eu já perdi o trem das 11. Já? Ai, perdi. Mas eu perdi feio. Mas eu tenho certeza que depois disso e de tudo que eu aprendi, que eu estudei, que eu vivi, isso não vai acontecer com você. Será que existe assim uma melhor hora de ir embora? Na minha vivência pessoal e por tudo que eu já vi, depende do tipo da relação que você estabelece com a pessoa. Se for um namoro, se for uma colega, se for um amigo, se for um casamento com filho, tudo vai depender do seu contexto de vida e de qual é o vínculo que você tem com aquela pessoa. Do nível de comprometimento, Exatamente. né, da relação. Se é uma relação que envolve mais comprometimento, como um casamento com filhos, isso vai exigir mais investimento e comprometimento. A gente precisa categorizar e pensar o seguinte, que colega, amigo e melhor amigo não estão na mesma prateleira. Ficante premium e todos os outros sinônimos de ficantes que já existe, conversante, namorado, noivo, casado de 5, 10, 15, 20 anos, com 100 filhos, com mais de um filho e por aí vai, com patrimônio envolvido, você não trata da mesma forma. Cada caso é um caso, cada coisa é uma coisa. E, além de tudo, a sua biografia de vida deve ser levada em consideração. Por isso, antes de estabelecer relações duradouras, longas ou mesmo curtas, pense no longo prazo. Aonde é que você quer chegar? Qual o objetivo final com aquela relação que você está estabelecendo? Porque lá na frente, de um jeito ou de outro, quer você queira, quer não, como a gente é de carne e osso e é mortal, uma hora as coisas podem mudar e você precisa estar preparado. A gente prepara para durar para sempre. Sim. Ao mesmo tempo, inteligentes que somos, sabemos que uma hora as coisas podem degringolarem e o posicionamento e esse pensar com antecedência na maior adversidade que vai acabar nos salvando. Sabe uma coisa que eu acho legal, e ouvindo você falar, a questão de se preparar, é, por exemplo, antes de entrar numa relação, a gente pensar assim, o que na relação vai fazer com que eu deseje ficar e o que na relação vai fazer com que eu deseje ir embora. Porque depois, quando a gente está ali na relação, a gente acaba negociando muito esse limite da gente. Só que se você tem isso bem guardado e com você já constituído ali, como a listinha que a gente já falou em outros episódios, isso te ajuda mais a direcionar para algo que faça sentido para você. Né? Então, o que eu não posso negociar para que eu saia dessa relação, não fique aqui a perder de vista e negociando aqui os meus limites. Só que aí, né, Rogério, eu acho interessante a gente falar também, porque a ideia de desistir envolve muitas frustrações,
né? Então, porque desistir significa muitas vezes desistir de um sonho, significa lidar ali com as expectativas que não foram atendidas, é praticamente, né, assim, um processo de luto. E tem até a ideia do que o meu meio social vai pensar, eu desistindo aqui dessa relação, né? A ideia de, será que quem desiste fracassa? Será que se eu ficar aqui mais tempo eu vou alcançar o que eu desejo? E o que as pesquisas nos mostram é que existem padrões muito rígidos de personalidade que, por mais que o tempo passe, né, por mais que a relação avance, alguns desses padrões, eles não mudarão, né? Porque a gente tem aquela ideia de que eu vou mudar o outro, eu vou salvar o outro, com o tempo ele vai se adequando a mim, e isso nem sempre acontece assim, exatamente por causa disso que eu falei, né? Existem traços da personalidade da gente que são mais rígidos e não vão ficar se movimentando assim o tempo todo na vida. Então, isso é importante de você ter em mente, assim, o outro ele não vai mudar tão substancialmente, assim, se for algo muito grandioso, para que essa relação mude, melhore, né, se desenvolva de forma positiva. Quando a gente pensa, por exemplo, no cenário, né, de relações onde existe violência, seja emocional, física, né, psicológica, o que as pesquisas contam pra gente é que esse padrão de comportamento, assim, grande, na maioria dos casos, ele não muda, ele vai se repetir, né? Então, tá aí pra gente dados. Esse a gente nem pensa. Situações que envolvem violência física, psicológica, qualquer tipo de agressão, ou mesmo alguns tipos de transtorno de personalidade, do cluster B, né, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, a gente costuma brincar assim, ó, fuja para as colinas, ou seja, se você puder sair fora, saia. Se não puder sair, se for impossível de sair, e aí veja bem a palavra impossível de sair, você faz terapia para poder aprender a lidar com a situação. E um outro ponto interessante enquanto você estava falando é que se a gente já tem esse traço, essa característica de ter dificuldade de sair das coisas, de permanecer a todo custo, testando e acreditando que os nossos limites são extensos demais, pode ser que uma relação completamente deteriorada, esse padrão vá se repetir. Acontece que em uma relação é diferente de um livro que você insiste em ler, é diferente de uma maquiagem que você fica insistindo em fazer, porque é a sua vida que está em risco. Então você acaba perdendo tempo de vida e ficando de fato atrasado para a vida que realmente vale a pena ser vivida. Você pode, por exemplo, decodificar antes e traçar 3 sinais que fariam com que você não ficasse e não permanecesse naquela relação. Então, pouco depositasse todas as suas fichas e achando que para desistir de uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, primeiro você precisa esvair todo o sentimento. E eu só vou conseguir sair desse casamento na hora que o amor acabar e eu saio. Não, que nada. Você pode sair inclusive amando e depois você vê como que faz. Porque existem situações que não vale a pena o tempo de vida que você dedica. A sua saúde mental vale muito mais e a única coisa que a gente não desiste de fato nunca é do amor próprio. Porque se não eu por mim, então quem será? E do amor de quem ama de fato a gente e a gente também ama, porque de nada adianta por piedade você ficar ali numa relação. Mas eu vejo que são bases completamente bem estabelecidas e demarcadas. Sim. E muitas vezes o que prende uma pessoa numa relação não é nem o amor, né, Rogéria? Assim, muitas das vezes é o medo do que vem depois, que no caso, né, o sofrimento, a dor, né? Então, isso é importante também, né, de você entender ali a sua emoção, o que de fato está fazendo com que você permaneça nesse lugar que já te sinalizou de inúmeras formas que já é hora de sair, né? Tem até uma frase, né, que fala assim que se você começou uma viagem e você tá entendendo ali que aquele destino não é para você, desça,
na primeira estação, você não tem que completar a viagem. E eu penso que com isso também Nossa. das nossas decisões, Uhum. né? Assim, a gente não tem que experimentar todos os nossos limites, né? Chorar, ficar numa situação de sofrimento, né? Isso mesmo, né? De estar ali muito envolvido num sofrimento, mas simplesmente porque foi uma escolha. E as pessoas mudam, né? Assim, os nossos sonhos mudam, as relações mudam. E pode ser que aquela relação de hoje seja muito diferente da relação que você entrou, né? Que você apostou nela ali no início. E entender que, né? Porque tem a questão de, nossa, mas eu já conheço, aqui tá ruim, mas eu conheço, eu sei como é que é, eu já sei como é que é, né? Mas olha só, não é porque é familiar que é bom. E pode ser que aquilo que é familiar seja disfuncional. A gente tende a ficar no que é familiar, porque mesmo que lhe cause dor, é uma dor que você já conhece. Não é uma dor, né, que é desconhecido, um sentimento desconhecido para você. E a gente tem dificuldade de lidar com o novo, né, com o que é desconhecido. E muitas vezes, olha, se fica, né, ali numa situação de dor, de sofrimento, e talvez andando um pouco para o lado, né, buscando uma nova direção para o seu olhar ali, você pode encontrar alegria, sol, vida, né, movimento. Eu nunca vi uma pessoa que sai de uma relação, seja ela qual for, do trabalho, de amor, de amizade, piorar de vida. Geralmente, quando as pessoas saem de alguma coisa ou perdem alguma coisa, a vida tende a inclinar para melhorar. E aí, assim, o ruim sai para o bom chegar, porque precisa de ter espaço, não cabe tudo dentro de 24 horas do nosso dia. Então, me fez lembrar uma situação interessante de uma colega, né, uma amiga minha, ela me relatando um momento assim vivido por ela, de uma pessoa que ela estava conversando, e ele aparecia, ficava conversando com ela às vezes um dia inteiro, e depois desaparecia 4 dias, e aí voltava, e ela fica me perguntando o que é que estava acontecendo, por que estava fazendo aquilo. Aí, eu posso ser censurada aqui agora. Mas aí eu vou falar e a Cecília coloca um barulho, então eu faço silêncio. Assim, olha, a pessoa às vezes vai e volta quando é uma relação afetiva, porque ela encontrou outra pessoa pra namorar. E aí, a pessoa que ela queria namorar deu uma chance pra ela, ela foi embora, essa pessoa não quis mais, ela foi e tornou a voltar em você. Vias de fato, é isso que realmente acontece. O interesse da pessoa migra para um outro lado que ela já queria mais e a gente acaba ficando mais embaixo ali na prateleira. Então não tem muito o que decodificar, não. Mas conversa vai, conversa vem, ela me contando sobre essas idas e vindas, e aí ela fala assim, Rogério, eu já descobri o que aconteceu. E eu vou lá e eu vou falar com ele. Olha, você sabe que eu descobri o que aconteceu? Você tá vindo aqui, você tá me usando, você não me quer, você tá fazendo isso comigo de sacanagem. E eu falei pra ela assim, você jura? Você vai lá contar isso pra pessoa? E nessa hora a pessoa vai virar e falar assim, meu Deus, me perdoa, eu não sabia que eu tava fazendo isso com você, eu não sabia que eu tava te enrolando. Obrigada por me dizer, a partir de agora eu não te enrolo mais, porque eu não sabia que eu estava te enrolando. Então, quem está dando indícios para você desistir, e o mais importante, se você já sabe por qual motivo desistir, não precisa ir lá revelar para a pessoa, não. Tampouco para você, a gente já está cansado de saber, a própria pessoa também está cansada de saber, é hora só de você decidir se você vai embora pelo elevador ou pela escada. Ela sabe. Sabe? É hora de ter atitude. Quando acontece uma coisa dessa, o melhor movimento que a gente faz não é revelar para o outro e nem ficar debatendo, girando em espiral, é tomar uma atitude. E já foi revelado para a pessoa mais importante, para você. Né? Então, ir lá e se colocar nessa situação, eu penso que é a gente não viver na vida com brilho, sabe? Como diz o pessoal antigo, assim, né? De cuidado consigo mesmo, de... É brilho, acho que não tem outra palavra Dignidade e melhor, autorrespeito acima de qualquer coisa. Isso. Então, quer ir embora ou a pessoa praticamente está te colocando para fora da vida dela, não espera, sai você primeiro.
Uma relação de trabalho, você pode se estruturar para poder ir embora se você já passou por isso. O que não vale é a gente ficar repetindo, fazendo vitrola arranhada na nossa vida por muito tempo, porque do amor a gente não desiste, aquele que é genuíno e verdadeiro, em qualquer área que seja. Agora, se é outra coisa, se está te incomodando, acredite, não é amor. Pode ser apego, pode ser dependência emocional, e isso, algumas sessões de terapia, onde você tem um autoconhecimento em mãos, resolve que é uma beleza, assim, parece que a vida anda em uma quantidade. Sim. Nossa! E agora, né, se você é essa pessoa que está vivendo, né, esse conflito aí, fico, vou embora e tudo, existem algumas perguntinhas que podem te ajudar. Então, pega papel e caneta e anota. Ai. Então, olha só. A primeira é, por que eu estou insistindo nessa relação? É por medo ou por amor? O que eu acho que é medo? O que eu acho que é o amor? Então, isso é importante, vai ajudar a você entender melhor esse sentido de por que você está na relação. Uma outra perguntinha é, o que é essa situação que eu estou vivenciando aqui nessa relação está me custando? Em termos familiares, em termos de relações emocionais, porque tem algumas relações muito disfuncionais que a pessoa fica ali meio que numa redoma, ela e a relação, e não convive mais com o social. Então, de tentar perceber se o que ela está sacrificando em prol dessa relação, dessa situação que ela está vivenciando. Uma outra perguntinha é assim, quando eu estou com a pessoa, quando eu penso na minha relação, como que eu me sinto? Eu me sinto mais viva, né, cheio de energia, animado, ou eu me sinto drenada emocionalmente, né, apreensiva, insegura. As nossas emoções, elas são incríveis e a gente tem que dar atenção para as nossas relações, para a gente entender o que elas estão querendo nos dizer ali. Então, um bom diagnóstico das nossas relações é a gente tentar entender o que a gente sente quando está ali diante da pessoa. Né? E uma outra perguntinha é, continuar nessa relação me aproxima ou me afasta dos meus valores de vida, daquilo que é importante para mim, da pessoa que eu desejo ser, das conquistas que eu busco, né? Então, essas perguntinhas, elas podem guiar você aí para ajustar essa situação aí e te dar a melhor resposta. Você vem com perguntas tão inteligentes, eu vou de 2 dicas práticas. Vai. Se o ganho não for acima de 80% na sua vida, cata suas coisas e vai embora, tá? Mas vai embora, sem dó, recomeça a sua vida. Mais importante do que você pensar, ai, que horas que eu saio, ai, que... Pensa assim, ó, como eu vou recomeçar? E não se eu devo ou não devo ficar, devo ou não devo ficar, fico ou não fico. Pensa o seguinte, como eu vou recomeçar? O que vem depois disso aqui? Então, se não é mais de 80% vantajoso e mais de 80% é muita coisa em jogo, cata suas coisas e vai embora. Segunda dica, se não for caso de vida ou morte, nossa, olha você já lá na esquina, indo embora assim, dando tchau, sem nem tremer aqui o tríceps. Simples assim. 2 personalidades, né? Como vocês podem ver. A Tush e a Amorzinho. E assim a gente vai seguindo a vida. E no fundo aqui, né, ninguém vai embora, né? Não. Cecília não vai embora, Rogério não vai embora, Flávio não vai embora. E nem terá as coisas jogadas pela janela. Não. Completa aqui nesse podcast. E nem vocês vão embora. Eu acho que é por aí, não é, Flávio? É, por aí. Então, vamos que vamos. Toma uma atitude logo na sua vida para você não perder o trem das 11. Eu não perco nunca mais. Jamais. E hoje a gente tem rede neural. Ai, que delícia. Hoje eu quero mandar, todas nós, né, queremos mandar um abraço super especial para Bernadette, nossa ouvinte lá do podcast. Ela nos ouve pelo YouTube e tá sempre deixando vários recadinhos super carinhosos pra gente. A gente fica muito feliz com a sua participação, Bernadette. E se você é como Bernadette, tá aí nos ouvindo, deixa lá
né, o seu recadinho pra gente. A gente vai gostar muito de ter vocês também lá nos comentários. Bernadette, eu gosto mais de você. Um beijo e um pão de queijo. Tchau! Tchau, até a próxima.